De acordo com a última pesquisa da Datafolha, há um empate, né, técnico entre o senhor, o Joaquim Barbosa e o Geraldo Alckmin. Como o senhor pretende se destacar nesse cenário onde os dois, né, são mais conhecidos no cenário nacional? Eu faço assim como o bom mineiro deveria dizer, vou tentar ter mais voto do que eles. Né? Deixa eu explicar um pouco mais. É natural que o jornalismo e os políticos tentemos antecipar. E a gente não tem compromisso nenhum nesse esforço de antecipação com a tentativa erro. E se você bem reparar, essas pesquisas elas ainda não podem estabelecer uma tendência porque elas não fixaram nenhuma lista até o presente momento. Se você imaginar aqui, 3 meses atrás era Luciano Huck nessa posição, depois você teve um pouco atrás o Dória e agora saiu com força o Joaquim Barbosa. De maneira que nós só teremos, de fato, ciência nessas pesquisas, embora elas revelem tendências, um retratinho do momento, mas nós só teremos eficácia científica quando se estabilizar esse quadro, e esse quadro só se estabiliza para julho, e em qualquer cenário, dado o momento específico do Brasil, quando em si, né, a população brasileira intuir que o Lula não é candidato mesmo. Repare que eu falei quando e se, né, na medida em que o PT repetidamente afirma que mantém a candidatura do ex-presidente Lula, que, para o bem ou para o mal, ódio ou paixão, ele vai balizando o debate no Brasil até algum momento no futuro próximo do país. Sim, o senhor já disse que não pretende ser o candidato da esquerda, mas numa possível eleição sem o Lula, como herdar os votos da esquerda? Veja, eu quero defender um projeto de centro-esquerda, não é que eu não sou um candidato da esquerda, eu sou o que eu sou, tenho a minha formação, fui governador, fui prefeito, fui ministro, fui deputado, fui candidato a presidente da República e tenho minha posição. Entretanto, o drama brasileiro é tão grave, é tão complexo, você pode apurar isso em 13 milhões e 100 mil desempregados, ou pode apurar isso em 37 milhões de pessoas empurradas para a informalidade, ou pode apurar isso em 60 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC e no Serasa, ou pode apurar isso na tragédia de 64.700 homicídios dos últimos 12 meses. Então é preciso que o país entenda, e eu tenho essa experiência para propor, que não é trivial, não é fácil, não é simples o momento. Portanto, a gente precisa fazer uma ampla aliança entre os interesses práticos de quem trabalha, que é a classe trabalhadora, que é a mais sofrida de todos, e os interesses da produção, que é por onde nós tentaremos fazer o Brasil retomar o desenvolvimento, ambiente no qual nós podemos pensar em distribuir renda e enfrentar a miséria e suas sequelas. Isso convenciona se chamar no jargão, vamos dizer, do adjetivo da política, uma aliança de centro-esquerda. E o que vai galvanizar esse voto é basicamente o conteúdo da proposta e o exemplo. Há uma exigência de decência, há uma exigência de competência, há uma exigência de experiência, há uma exigência de propostas concretas que a população, inclusive, vai ouvir com muita desconfiança, com razão, para saber se isso não é mera promessa eleitoral que, infelizmente, infesta o debate brasileiro. E é isso que eu estou perseguindo. Né? Você vai assistir aqui no debate, eu chego a ser chato, passo por 1 hora e tanto falando os números, como é que a gente pode ir por aqui, por acolá, e acredito que por aí nós temos uma chance de afirmar um projeto para o país. Ciro, o senhor está aqui no nosso município e estar em Ouro Preto, região aqui de Mariana, é impossível não falar da tragédia da Samarco. O senhor teve alguma conversa com alguns prefeitos, o Júlio, o Duarte Júnior, já que o senhor é um cientista econômico, né, o senhor tem vários livros publicados nessa área, se o senhor tem como ajudar o nosso município o que o senhor puder ajudar? O que tiver ao meu alcance fazer, os prefeitos, as lideranças, os deputados sabem que podem contar comigo. E aqui o problema é mais complexo e grave, porque enquanto o Brasil de fora daqui vê com repulsa correta, né, o que aconteceu, com um misto de imprudência, ganância, né, e descuido com o interesse das pessoas mais humildes, aqui as lideranças locais ficam muito preocupadas que você, ao reagir a essa tragédia que aconteceu, você não arrebente economicamente uma estrutura que é responsável por parte importante da vitalidade econômica micro-regional e interregional. E eu compreendo isso, porque até por coincidência eu estava na época trabalhando na CSN, eu próprio fiquei encarregado de garantir a supervisão de todas as nossas barragens da CSN, que azar por aqui, para que não houvesse nenhum risco de acontecer com a Companhia Siderúrgica Nacional. Nós temos aqui em Congonhas a nossa principal estrutura, estou dizendo nossa, porque trabalhava lá, e respondendo sim a sua pergunta, é preciso achar uma fórmula em que a impunidade não seja o prêmio, né, da imprudência, da desídia, de como certo aspecto aconteceu, mas que ao fazê-lo não nos despreocupemos do lugar onde as pessoas trabalham e produzem. Ciro,
Na coletiva hoje em Belo Horizonte, você citou que 64 mil pessoas foram assassinadas nos últimos 12 meses. Caso você seja eleito, como você... Quase todos negros, quase todos jovens, quase todos pobres da periferia. Muito bem falado. Porque é uma tragédia. Sim. Né? Caso você seja eleito, como você pretende contribuir para dar fim a essa intolerância? Veja, nós precisamos mudar a concepção de segurança pública no Brasil. Porque se você olhar o trivial, o convencional, aquilo que o conservadorismo recomenda, de alguma forma, e parecerá estranho a você e aos seus colegas, está funcionando. Mas veja o que é que eu estou querendo dizer. O Brasil já tem 700 mil pessoas presas. Essa é a população carcerária do Brasil, é a segunda maior população carcerária do mundo, ou a terceira, conforme se diz. Mas nós estamos ali entre os 3 primeiros populações carcerárias do mundo. E 1/3 desses 700 mil são os mesmos jovens negros de periferia presos para a polícia produzir estatística de flagrante de posse de droga. Pequeníssimas quantidades de droga, na tal guerra às drogas. Não é? E essa meninada, quando entra no presídio com essa culpa, aspas, não é, de portar drogas, ou como avião, ou seja, o primeiro distribuidor, ou como mero usuário, ele, ao passar o portal do presídio, ele é obrigado a se filiar a uma perigosíssima facção criminosa e a passar daí a ser um soldado dessa facção criminosa para disputar com cada vez mais despudor, né, território, matando de forma absolutamente vulgar, e aí cai ali naquela estatística macabra. Evidentemente que não é aparato que resolve isso. Estou com um grande grupo se reunindo no Rio de Janeiro, em que há juízes federais, há procuradores, há Ministério Público, ex-comandantes da PM, enfim, cientistas políticos, sociólogos, estudando para que a gente possa propor o desenho de um debate, porque, de novo, não é trivial. Aquela mera simplificação de descriminalização das drogas, que é muito simpática entre os mais arejados, encontra uma grave resistência em setores respeitabilíssimos da nossa sociedade, especialmente as igrejas, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, com quem nós temos toda a afinidade no combate à corrupção, toda a afinidade na solidariedade genuína aos mais pobres, e não é possível confrontar isso sem muito respeito, sem muito cuidado e zelo. O que eu quero dizer por agora é que nós vamos propor o debate. Vamos fazer a inovação institucional necessária. Há um experimento em Portugal que me parece ser o mais interessante para o Brasil de hoje. Ali, ao invés de discutir criminalização ou não da posse de droga, o que eles fizeram? Definiram com assessoria de especialistas quantidades suficientes e bastantes para o dependente químico usar por uma semana. Droga tal, X gramas, droga Y, X gramas. De maneira que, se o garoto ou a garota for apreendido com essa quantidade tipificada como necessária e suficiente para o seu consumo individual por uma semana, ele é tratado como um problema de saúde pública. Vai para a terapia de redução de dano, etc, etc. Se extrapola isso, aí já vira de novo a mesma questão do crime. Lá em Portugal está funcionando. Não sei se a gente pode imitar, mas o que eu quero mostrar é que eu estou estudando profundo e detidamente e vou botar a mão no assunto. Ciro, aproveitando que você falou sobre a questão da segurança pública, gostaria de saber a sua opinião em relação à intervenção militar no Rio de Janeiro, principalmente partindo do pressuposto, se eu não estiver enganado, o estado do Rio é o 9º estado com a pior situação, ou seja, inclusive no Nordeste mesmo, existem estados em situações bem piores e não existe a mesma preocupação em relação à segurança pública. A iniciativa da intervenção militar no Rio é uma iniciativa politiqueira, não é? Absolutamente mal intencionada, é feita por cursos de propaganda e um ridículo impulso eleitoreiro de quem está catatônico e morto eleitoralmente falando, não é? Porém equivale a um gravíssimo apelo da população. E é preciso que a gente respeite esse apelo da população que não acredita mais no tradicional, no convencional. Portanto, o povo pede que alguma coisa seja feita. E em cima disso os políticos são muito espertalhões, mas só para você ter uma ideia, não tem orçamento, não tem planejamento e conceitualmente não pode dar certo. Por quê? Porque o que resolve, já respondi para o seu colega, o problema de segurança é inteligência, tecnologia, inteligência no sentido policial do termo. Não é? É você infiltrar, mapear a cabeça do narcotráfico que não mora na favela. Agora mesmo essas facções criminosas em guerra em Fortaleza, e você tem razão, o Rio de Janeiro é o 10º lugar, o Ceará é o 9º do Brasil. E você tem, então, portanto, 9 estados mais violentos do que o Rio de Janeiro e só escolheu ali por causa da sede da grande mídia nacional. Então, o que acontece ali? Você tem o narcotraficante, bilionário, mora em São Conrado, mora no Leblon, ele não mora na favela.
Quem mora na favela é a massa crítica que eles, os narcotraficantes, dão para a polícia fazer estatística de morte ou de prisão. Obrigado, gente. Pronto, vamos lá. Obrigado. Obrigado.